O que realmente se desenrolou nos momentos após a morte de Jesus? A história não termina simplesmente com a crucificação. Pelo contrário, é aí que as coisas mais extraordinárias começam a acontecer. O céu escurece em pleno meio-dia, a terra treme com uma fúria quase sobrenatural, e até os mortos ressurgem, como se o próprio universo estivesse respondendo à morte de Cristo. Esses eventos não são meros detalhes históricos, são sinais profundos de algo muito maior acontecendo. E se eu te dissesse que as 5 coisas não apenas marcaram aquele momento, mas ainda ecoam poderosamente até hoje? Prepare-se para descobrir como esses eventos impactam diretamente sua vida e como entender isso pode transformar a percepção de tudo o que você achava que sabia sobre fé, morte e ressurreição. No momento final, Jesus clamou em alta voz em Lucas 23, versículo 46: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com essas palavras, ele rendeu o último suspiro, e a terra respondeu de maneira extraordinária. Em Mateus 27, versículo 51, lemos que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Este terremoto foi mais do que um simples evento natural. Foi como se a própria criação estivesse reconhecendo a profundidade do sacrifício de Jesus. Imagine as rochas se despedaçando, o chão tremendo sob os pés daqueles que testemunhavam este momento crucial. Era um sinal claro de que algo de magnitude cósmica havia acabado de ocorrer. Esse abalo físico, porém, não se limita ao passado distante. Pense em como a Terra ao nosso redor parece responder às nossas próprias experiências intensas, como se o mundo estivesse refletindo o que se passa em nossos corações. Assim como a morte de Jesus desencadeou um terremoto, nossas batalhas pessoais podem também causar rupturas significativas em nossas vidas. Se a terra tremeu diante do fim de Jesus na cruz, o que isso nos diz sobre os momentos em que enfrentamos desafios ou perdas profundas? Os sinais ao nosso redor podem estar nos alertando para mudanças que ainda não percebemos plenamente. E, assim como o terremoto naquele dia foi o início de uma nova era, nossas próprias experiências de abalo sísmico interior podem marcar o começo de algo maior. A terra tremeu, mas o que seguiu foi ainda mais poderoso: a promessa da ressurreição. Esse terremoto nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há um propósito maior em ação. Será que estamos preparados para as repercussões que as nossas escolhas e os eventos em nossa vida podem trazer? Tal como naquele dia, nossos terremotos internos podem ser apenas o início de uma transformação profunda. Logo após a morte de Jesus, algo surpreendente aconteceu, como é retratado em Mateus 27, versículo 52. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esses santos saíram dos túmulos e apareceram para muitos em Jerusalém. Esse evento não foi apenas uma manifestação sobrenatural, ele simbolizava a vitória de Jesus sobre a morte. Imagine a surpresa e o espanto daqueles que viram seus entes queridos ressuscitados andando novamente pela cidade. Essa ressurreição foi um vislumbre do poder da cruz e da promessa de vida eterna. Este evento nos ensina sobre o poder transformador que a morte de Jesus trouxe. A ressurreição dos santos não foi apenas um milagre isolado, mas um sinal de que a morte, a última inimiga da humanidade, havia sido derrotada. E se considerarmos isso em nossas vidas, quais áreas em nossas vidas estão mortas e precisam de ressurreição? Assim como aqueles santos saíram dos túmulos, podemos também ver a restauração em áreas que pensamos estarem perdidas para sempre. O poder da ressurreição está disponível para transformar o que parecia irreversível. A abertura dos túmulos e a ressurreição dos santos nos convidam a refletir sobre o que realmente significa viver em plenitude. O que vemos como final, Deus vê como um novo começo. Assim como aqueles santos caminharam novamente, podemos experimentar uma nova vida em Cristo, superando as circunstâncias que nos prendem. Esse evento aponta para a esperança da ressurreição final, quando todos aqueles que creem em Jesus serão ressuscitados para a vida eterna. Estamos preparados para viver com essa esperança, deixando que o poder da ressurreição transforme nossas vidas aqui e agora? No momento em que Jesus expirou, algo profundamente simbólico ocorreu dentro do templo em Jerusalém. Mateus 27, versículo 51. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo.
Este véu, que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, foi rasgado como se uma mão invisível tivesse partido ao meio. Esse ato dramático significava que a barreira entre Deus e a humanidade havia sido removida. Agora, através de Jesus, todos têm acesso direto ao Pai, sem intermediários. Este evento carrega uma mensagem poderosa para todos nós. Pense no que significa ter acesso direto a Deus. Antes, apenas alguns privilegiados podiam se aproximar do Santo dos Santos, mas agora, essa divisão foi abolida. Isso nos lembra que não há mais barreiras para aqueles que buscam a presença de Deus. Em sua vida, quais são os véus que ainda te separam de uma conexão mais profunda com o Criador? Talvez sejam medos, culpas ou inseguranças. Agora, é o momento de rasgá-los e se aproximar de Deus com confiança e ousadia. O rasgar do véu também nos desafia a refletir sobre a nossa relação com os outros. Se Deus, em sua infinita graça, removeu a barreira que nos separava dele, será que nós também não deveríamos remover as barreiras que erguemos contra aqueles ao nosso redor? Este ato de Deus é um convite para vivermos em comunhão, tanto com Ele quanto com os outros. O véu foi rasgado, e com ele, qualquer desculpa para permanecermos distantes, isolados ou em conflito. Estamos prontos para viver essa nova realidade de acesso direto a Deus e de comunhão verdadeira com o próximo? Algo crucial acontece no momento em que Jesus estava na cruz. Mateus 27, versículo 45. Das 12 horas às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Essa escuridão sobrenatural, ocorrendo no meio do dia, foi um sinal poderoso da gravidade do que estava acontecendo. Em Amós 8, verso 9, havia uma profecia: naquele dia, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Esse fenômeno cósmico foi uma representação visual do juízo divino e da separação momentânea entre o Pai e o Filho enquanto Jesus carregava os pecados do mundo. Essa escuridão nos faz refletir sobre os momentos sombrios que enfrentamos em nossas vidas. Assim como aquela escuridão envolveu a terra, às vezes, sentimos que tudo ao nosso redor está sem luz, sem esperança. No entanto, essa escuridão não foi o fim, mas um prelúdio para a ressurreição que viria em breve. Pense nas trevas que você pode estar enfrentando hoje, elas não precisam definir o seu destino. Assim como a luz voltou depois da crucificação, a esperança pode renascer em meio a situações mais difíceis. O que parece ser um fim, pode, na verdade, ser o começo de algo novo. O fato de a escuridão ter coberto a terra durante a crucificação também nos faz lembrar do impacto do pecado e da necessidade de redenção. A morte de Jesus foi o preço pago para que essa escuridão fosse dissipada de nossas vidas. Hoje, somos convidados a caminhar na luz, afastando-nos das trevas que nos cercam. Como estamos respondendo a essa oferta de luz e vida? As trevas não prevaleceram, e essa verdade nos dá a coragem de enfrentar qualquer escuridão que possa surgir em nossa jornada. Após testemunhar o terremoto e todos os eventos extraordinários que cercaram a morte de Jesus, um centurião romano, acostumado à brutalidade das crucificações, teve um momento de clareza. Mateus 27, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa declaração vinda de um soldado romano, um símbolo da autoridade e do poder secular, foi uma confissão impactante. Ele viu, com os próprios olhos, o que muitos ainda se recusavam a acreditar, que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Este momento de reconhecimento nos ensina sobre o poder transformador do que acontece ao nosso redor. Às vezes, são os eventos mais inesperados que abrem nossos olhos para verdades profundas. Assim como o centurião foi tocado pela magnitude dos acontecimentos, podemos nos encontrar em situações onde as evidências da presença e do poder de Deus se tornam inegáveis. E, tal como ele, somos convidados a responder a essas revelações. Será que temos a coragem de reconhecer o que Deus está fazendo em nossas vidas, mesmo quando isso desafia nossas expectativas ou entendimentos? O reconhecimento do centurião também nos leva a refletir sobre o papel da humildade e da abertura em nossa jornada espiritual. Ele,
que provavelmente tinha endurecido seu coração contra a compaixão e a empatia, foi transformado ao testemunhar a morte de Jesus. Em nossas vidas, podemos nos perguntar: estamos dispostos a deixar de lado nossas defesas e preconceitos para ver a verdade quando ela se apresenta diante de nós? A declaração do centurião ecoa como um chamado para todos nós: reconhecer a divindade de Cristo, não apenas em palavras, mas em nossas ações e em nossa maneira de viver. Ao entender esses eventos que seguiram a morte de Jesus, você está diante de uma verdade transformadora. Cada um deles carrega um significado profundo, que não apenas impactou aqueles que viveram naquele tempo, mas continua a ressoar em nossas vidas hoje. A pergunta que fica é: como você vai aplicar esse conhecimento? Será que está preparado para reconhecer os terremotos em sua vida como sinais de mudanças divinas? Está disposto a rasgar os véus que ainda te separam de uma conexão mais profunda com Deus? E o que vai fazer diante das trevas que às vezes parecem dominar? A escolha de viver na luz está à sua frente. Essas reflexões te desafiam a olhar para sua vida com novos olhos e a tomar decisões que te aproximem de uma vida mais plena e alinhada com o propósito divino. Não se contente com o superficial. Mergulhe fundo, aplique o que aprendeu e veja como sua jornada de fé pode ser transformada. E antes de sair, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações e continue explorando esse caminho de descobertas. Há muito mais por vir, e você não vai querer perder.